Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Mais uma quinta-feira. Que bom, né? Ontem nós tivemos um aniversariante, né? Hoje nós vamos continuar, né? Matemática. Continuar não, o assunto de terça-feira foi retas, né? Era continuação da semana passada. Hoje nós vamos falar de um assunto bem parecido, tá? Nós vamos falar de sólidos geométricos, a começar por prismas e pirâmides. Isso mesmo, prismas e pirâmides. E o que são os sólidos geométricos? A gente aprende desde o infantil sobre sólidos geométricos. É claro que nesse momento, no quarto ano, a gente vai aprender sobre sólidos geométricos de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, né? Porque no infantil a gente aprende de uma forma simples, aí vai melhorando, primeiro ano vai ficando um pouquinho mais difícil, segundo, terceiro, quarto. Então, agora o nosso assunto em sólidos geométricos, ela vai falar um pouquinho sobre vértices, sobre, enfim, você vai perceber que é um pouco mais detalhado os sólidos geométricos. Por isso, eu dividi o assunto. Hoje nós vamos falar sobre prismas e pirâmides, ok? Então é assim, vamos pegar o nosso livro de matemática, todos pegando o livro de matemática, certo? Vamos abrir na página 114. 114, abra o seu livro na página 114. Deixe nessa página, a página 114, nós não vamos começar por ela, mas nós vamos chegar lá, tá certo? Porque eu montei aqui um slide para você acompanhar melhor, ok? Vou colocar aqui no nosso slide. Pronto. Então, tá aí, ó, matemática, a disciplina de hoje, sólidos geométricos, que é o assunto prismas e pirâmides, né? E vamos começar falando sobre o primeiro que está no slide, tá? Vamos lá? Vamos começar? Presta atenção aqui na telinha. Sólidos geométricos. Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são os cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. Quando eu falo que os sólidos geométricos eles são tridimensionais, é porque ele tem um formato diferente. Por exemplo, se eu estiver falando de um quadrado, ele é simplesmente isso aqui, ó. Aí o dado é diferente, ele é um quadrado, só que ele é um quadrado que ele é tridimensional, por isso ele não é um quadrado, e sim é chamado de cubo. Percebe a diferença? Um quadrado, que você pode desenhar um quadrado, né? Ou cortar, recortar, fazer um recorte a um quadrado. Por exemplo, isso aqui, ó, né? É um quadrado, só que ele não tem lados, ó. Ele não tem lados. Já o cubo, se você pegar um dado ele vai ter os lados. Por isso ele que falam que ele é tridimensional, tá? Que ele tem os lados. É o mesmo formato, se a gente tirar, por exemplo, uma foto. Mas na hora que a gente pega, ele é tridimensional. Pronto. Outro exemplo muito simples, um círculo. Um círculo é algo sem lado, né? Círculo, aí você vai ficar assim, ó, um círculo, pronto. Um círculo. Ele é algo sem lado, ele é só, dá para desenhar num papel, um círculo e tal. Mas uma esfera, se a gente tirar uma foto da esfera, ela é igualmente um círculo. Mas se a gente pegar na esfera, ela é uma bola, né? Então, a diferença de círculo para esfera é porque ela é uma bola. E assim vai. O triângulo é diferente da pirâmide. Triângulo é só um desenho, são só
riscos, linhas. 1, 2, 3. 3 linhas. A pirâmide não, ela tem os lados, ó. Ela tem os lados, vê? As pirâmides do Egito, ela tem os lados. A diferença está nisso. Por isso são chamados sólidos geométricos, tá? Eles são objetos tridimensionais definidos no espaço. Nós temos os cubos, as pirâmides, prismas, cilindros, esferas. O conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser divididos em 3 grandes grupos. Então, esse grupo que a tia falou aí dos sólidos geométricos, cubos, pirâmides, prismas, cilindros, esferas, ele é dividido em 3 grupos. Políedros, que são os corpos redondos, e outros, tá? Vamos falar aqui do políedros. O que são políedros? São sólidos geométricos limitados por faces, que por sua vez são polígonos. Assim, qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um políedro. As linhas formadas pelo encontro entre 2 faces de um políedro é chamado de aresta. Então, ó, o que é uma aresta? Se caso alguém lhe perguntar o que é uma aresta, é a linha formada pelo encontro de 2 faces. Quando 2 faces se encontram, é um políedro. Vamos dizer que nós temos uma pirâmide. Uma pirâmide. Aí, aqui tem um lado, aqui tem outro, aqui tem outro. O encontro de 2 faces é chamado de vértice, certo? Então, o encontro de 2 faces é chamado de vértices. Então, as linhas formadas pelo encontro entre 2 faces de um políedro é chamado de aresta. E qualquer ponto de encontro, perdão, gente, não é vértice, porque eu vi bem grandão aqui vértice, mas aresta. O encontro de 2 faces é chamado de arestas. E o ponto de encontro entre a aresta, entre 2 arestas, é chamado de vértice. O grupo dos políedros é dividido em outros 3 grupos, certo? Então, os políedros, eles têm 3 grupos: prismas, pirâmides e outros. No caso que nós vamos estudar agora, prismas e pirâmides. Então, vamos deixar os outros, né? Vamos focar aqui no prismas e pirâmides. Vejam exemplos de prisma e pirâmide. Olha aí, gente. Tá vendo? Cada lugarzinho aqui, ó, acompanha a setinha. Cada um desses aqui é uma face. Certo? Cada uma aqui, ó, é uma face. Cada encontro, ó, aqui é uma, aqui é 2, aqui é 3, lá atrás é 4, lá atrás é 5º. Pronto. Quando eu tenho essa face aqui, ó, essa é chamada de face. Quando eu tenho encontro dessa face com essa face, eu tenho a aresta. E o ponto de encontro, ó, é a vértice, ok? Mesma coisa aqui no outro, ó. Eu tenho vários lados, ó, chamado de faces. Cada lado desse é chamado de faces. O encontro entre 2 faces é arestas. E aqui o ponto de encontro é a vértice, ok? É complicadinho de falar, até eu me perco também. Mas é uma questão de ler, tá? De ler e tentar entender. Face, arestas e vértice. Faces, arestas e vértice. Acompanha a setinha aqui, ó. Face, face. O encontro das 2 arestas e aqui o ponto vértices, ok? Vamos lá. À esquerda aqui nós temos o prisma. Então, esse aqui é o prisma. E que ele é um políedro formado por 2 faces poligonais, que é 2 pentágonos, e todas as suas faces laterais são paralelogramos. À direita temos a pirâmide, um políedro que possui apenas uma base poligonal, um pentágono, e cujas faces laterais são todas triângulos, certo? Então, todos esses, vocês perceberam que eles têm uma
base. O que é uma base? Como se fosse um fundo, ó, aqui e aqui, né? Esse fundo que vocês observam aqui, ó, ele é chamado de base. E as laterais aqui, ó, são as faces, ok? Aí nós temos a explicação no seu livro. Você já abriu o seu livro na página 114, já abriu o livro na página 114, pronto. Coloque aí que eu tenho agora a informação do seu livro para a gente comparar aqui com essa outra informação. Vamos lá. Sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Alguns políedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides, de acordo com as suas características. Então, o que determina se é prisma ou pirâmide são as características desse polídro. Então, as características é que determinam o que é e o que não é. Por exemplo, o prisma. Prisma são políedros que possuem duas bases. Olha aqui, ó. Prismas são políedros que possuem duas bases, certo? Ó, uma base e duas bases. Aqui, ó, ele possui duas bases, que são polígonos iguais. Olha, por que eles são iguais? Eles são do mesmo tamanho, tanto um como o outro. Essas bases são ligadas por paralelogramas, que são chamados de faces laterais. Olha aqui, ó. Olha as faces, ó. Nós temos uma aqui, uma embaixo, a outra do outro lado, né? Então, são as faces. As faces, prisma de base quadrada ou paralelepípedo, 6 faces, 12 arestas e 6 vértices. É a característica de um prisma. Mas eu tenho também o prisma de base triangular. Olha aqui, ó. Outro modelo de prisma. Esse aqui também é prisma. Não é parecido com esse, mas é prisma também. Só que esse é o prisma mais chamado de paralelepípedo e esse é o triangular, ok? Acompanha aqui na setinha. Esse prisma com base triangular, estão vendo que eles são formados por a base dele, ó, diferente dessa que era quadrada, tá vendo? Essa daqui é um triângulo. Então, ele também tem duas bases. Todos os prismas, ele tem duas bases, mas ela pode ser base quadrada e pode ser base triangular. Então, esse daqui, o triangular, ele só tem 5 faces, certo? 1, 2, 3, 4, 5, né? Diferente dessa que tem 6, 9 arestas e 6 vértices, tá? Ele é um pouco diferente, mas ele também é um prisma. E nós temos aqui embaixo as pirâmides. O que são pirâmides? São políedros que têm um polígono qualquer como base. Qualquer como base. E faces laterais formadas por triângulos com uma vértice comum. Olha aqui, ó. Uma vértice, a vértice bem aqui, ela é comum para todos, ó, porque ela liga esse, aquele, o lado de trás. Então, ele liga todos. Então, é uma vértice em comum. A base está aqui embaixo, certo? Ela tem uma base qualquer, só que as faces laterais são em forma de triângulo, tá vendo? Outra coisa, até marquei aqui para falar para vocês. Qual é a diferença entre pirâmide e prisma? Qual é a diferença? Tia, como que eu vou identificar a diferença entre pirâmides e prismas? Pronto, até anotei aqui, viu? Deixei aqui uma colinha do Andica para você. Dica, a pirâmide possui, essa que está aqui embaixo, ó. Não, vou falar de cima primeiro, né? Também estou invertendo as coisas. Vamos lá. O prisma, ele possui duas bases iguais ligadas por
paralelogramas, que chamamos de face lateral. A diferença, quando você for... eu preciso saber a diferença entre prisma e pirâmide. O prisma tem duas bases, ele possui duas bases iguais, né? E a pirâmide? A pirâmide possui uma única base e as faces são formadas por triângulo. É o que mais você precisa aprender. Para quê, tia? Para identificar na hora que você for fazer, né, as atividades, fazer uma prova, você tem que saber a diferença. O prisma, ele tem duas bases e o triângulo, a pirâmide, tem uma base só com as faces em forma de triângulo, certo? Nós temos aí apenas uma página de atividade. Coloque nela aí. Página 115. Na página 115, está dizendo o seguinte, ó. Questão número 1. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Então, eu tenho no quadro A, os prismas. No quadro B, pirâmides. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Como são as faces laterais? Como que são? Como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Como que eles são? Quantas faces tem a figura do quadro A? Quantas faces tem a figura do quadro A? Faces, os lados, tá? Quantas faces? Quantas vértices tem as figuras do quadro B? Quantas vértices tem a figura do quadro B? Olha aí, ó. Não tá difícil, né? É só contar. Número 2, questão número 2. Desenhe o sólido geométrico indicado a partir da forma plana apresentada. Tia, não sei como que é isso. Por exemplo, se eu tenho um prisma, o prisma é como se fosse uma caixinha, não é? Uma caixinha de remédio. Você tá vendo aí? Pronto. Uma caixinha de creme dental, isso aqui, ó. O que você vai fazer? Como que você vai saber como que é essa caixinha toda aberta? Hein? O que você faz para você ter uma ideia, uma noção? Pega uma caixinha de creme dental ou pega uma caixinha de remédio que tem esse formato aqui, né? O remédio, caixinha de remédio que tem esse formato aqui de prisma. Aí você vai desmontar a caixinha, abrir a caixinha. Quando você abriu a caixinha, ela vai formar um desenho. É esse desenho que você deve fazer aqui na questão número 2. Porque é o prisma aberto, desmanchado. É como se fosse uma caixa mesmo que eu abro. Eu abri, eu tirei, a caixa não vem toda coladinha um no outro para ficar formato de caixa? Pronto. Eu descolo e abro aquela caixa. Esse é o formato do prisma, certo? Do outro lado, eu tenho um triângulo, uma pirâmide triangular. Como que eu faço? Se eu conseguisse, eu não tenho nenhum objeto que eu pense que seria para isso. Pode ser que na casa de vocês tenha, mas como seria esse objeto também aberto? Se eu pegasse esse objeto e abrisse, como seria o desenho dele? É isso que eu quero. Eu quero esse prisma aberto, sem estar todo fechadinho aí formando um quadrado, e essa pirâmide aberta, como se tivesse uma pirâmide, se eu desmontasse uma pirâmide, certo? Então, você vai fazer o desenho dessa pirâmide desmontada. É como se você fosse lá no Egito. Fui longe, hein? Fui longe no Egito, hein? Aí você vai lá, pega a pirâmide do Egito, pega a pirâmide do Egito e abre ela todinha. Como que fica? Qual é o formato dessa pirâmide aberta? Pronto. Essa é a questão número 2, tá? Desse jeitinho que você vai fazer, porque eu sei que vão surgir aí muitas dúvidas, ok? Bom, meus amores, por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre ângulos, porque lembra que nós falamos sobre no assunto de retas semana passada e terça-feira também? Nós falamos de retas e eu falei que
ela tinha, lembra que eu mostrei assim a cruzinha, assim, né? E que falei que aquele do meinho era um ângulo? Pronto. Na próxima aula, semana que vem, né? Na terça-feira, é isso? Deixa eu ver. Pronto. Na próxima semana, no próximo dia que você vai ter aula de matemática, né? Porque alguns alunos também vão fazer prova semana que vem, então só uma turma vai ver a videoaula semana que vem. Então, esses alunos que vão ver a videoaula semana que vem, o nosso assunto é ângulos, é aquele no meio, aquele encontro lá das retas. Eu falei que tinha um ângulo e que mais para frente a gente ia falar sobre ele. Pronto, chegou o momento. Semana que vem, para quem for ver videoaula, é o assunto de ângulos. Quem vai ter prova, não vai ver semana que vem, mas vai ter na outra semana, ok? Mais para frente um pouquinho, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.